Olá, tudo bem? Eu me chamo Diego Monteiro, sou aluno do curso de licenciatura em Geografia e estou acompanhando o professor de vocês, Gibson, nas suas aulas de Geografia, né? E eu e minha colega Thaís ficamos encabidos de dar aula, né, do próximo tema para vocês, que será a distribuição populacional e migrações internas no Brasil. Então, preste atenção no vídeo que tem muito ensinamento para vocês. Segue o vídeo. Olá pessoal, como já foi apresentado, no início do vídeo, eu me chamo Diego Monteiro, sou aluno do curso de licenciatura, estou fazendo estágio em Geografia e juntamente com minha amiga Thaís estamos acompanhando o professor Gibson e nós vamos apresentar para vocês o tema de distribuição populacional e migração interna no Brasil. Então nós vamos juntos compreender o que seria e como se deu essa distribuição populacional no Brasil a partir das suas regiões. Primeiramente, a gente vai entender o que seria população absoluta e relativa e como se deu essa distribuição populacional por região, a partir dos principais marcos do processo de ocupação das regiões. Para começarmos com o tema da aula de hoje, nós queremos saber se você sabe quantas pessoas vivem na sua cidade ou ainda no seu estado. E tá tudo bem se você não tem memorizado esses números. Com uma simples pesquisa na internet é possível achar. Então fica aí como tarefinha de casa. Saber quem somos, quantos somos, como e onde vivemos é um passo importante para melhor compreender o Brasil. No Brasil hoje, somos aproximadamente 211 milhões de brasileiros. Isso segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e ele teve como data de referência esse dado 1º de julho de 2020. E nessas duas videoaulas, nessa primeira minha, mas a Thaís vai continuar, nessas duas videoaulas nós vamos estudar como a população do Brasil está distribuída no território e nas migrações internas que aconteceram e ainda acontecem até hoje. Vamos lá? Primeiramente, precisamos entender em que passos chegamos a este número, 211 milhões de brasileiros. Então esse gráfico, ele é importante porque nele nós podemos observar que ao longo desses anos houve um crescimento constante na população brasileira. E esses números eles representam a população absoluta em cada uma dessas datas. Ou seja, a população total. E esse crescimento ele não aconteceu de forma regular. Em alguns momentos, o processo foi acelerado, em outros, ele foi mais lento. É possível notar por meio desses dados, por exemplo, que ocorreu uma explosão demográfica a partir da década de 60. Em 30 anos, até aqui mais ou menos 1991, a população brasileira quase que dobrou. Ela mais que dobrou, na verdade. E há duas causas básicas para o crescimento populacional brasileiro. Isso seria a contribuição da imigração e o crescimento natural ou vegetativo da população. Entretanto, acompanhando um rumo mundial, por exemplo, a população do nosso país ela não está aumentando no mesmo ritmo de décadas anteriores. O crescimento demográfico ele vem sofrendo reduções, ou seja, a quantidade de crianças nascendo vem diminuindo. Por exemplo, faça um exercício, perguntem para os seus avós, para as suas tias, para a sua própria mãe, quantos irmãos eles tiveram. Essas duas fotos representam, essa foto da esquerda representa uma família paraibana na década de 1950. Aí você pode ver, né, o pai, a mãe e seus 7 filhos. E aqui uma foto da família em Santa Catarina, onde também existia uma grande quantidade de filhos. E essa desaceleração do crescimento demográfico ela pode ser explicada por fatores que dizem sobre as
mudanças socioculturais e econômicas que a sociedade vem passando. Por exemplo, a difusão dos métodos de prevenção à gravidez, a redução do número de filhos no planejamento familiar, que consequentemente afeta o planejamento econômico, e outros fatores que estão associados, como a urbanização ou o próprio aumento do desemprego. A partir disso, né, nós vamos começar a entender como é que se deu essa distribuição populacional. Então, já que entendemos que o ritmo do crescimento da população brasileira ele não é estático, como nós vimos naquele gráfico, ele vai acompanhar o ritmo da história do país e a cultura das pessoas, como nós vimos na foto. Nós vamos entender como essa população está distribuída no nosso Brasil, esse grande país que tem o tamanho de um continente. Vamos buscar compreender essa distribuição por região. Então, você lembra quais são as regiões do nosso país? Então, nosso país é dividido em 5 regiões: Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e a região Norte. Cada uma dessas regiões do nosso país, elas têm particularidades físicas e econômicas, comparando a regiões com territórios bem maiores que outros. Por exemplo, a região Norte é muito maior que a região Sul. E há regiões que são mais industrializadas que as outras. Também há regiões que foram afetadas por fenômenos climáticos e outras não. Por aí, já podemos imaginar que a população brasileira está distribuída de forma desigual no nosso Brasil. Ou seja, a população de 211,7 milhões de habitantes em algumas partes do nosso país, ela está mais concentrada e em outras ela está mais dispersa. Para entender isso melhor, vamos partir para 2 conceitos que vão nos ajudar: populoso e povoado. Quando estamos falando de populoso, estamos falando da população absoluta, ou seja, o total de habitantes de um determinado lugar. Por exemplo, João Pessoa tem aproximadamente 820 mil habitantes. Né? Só que já quando a gente está falando de povoado, estamos falando dessa relação dos números de habitantes entre a população absoluta e a sua área ocupada, ou seja, quantos habitantes tem em um determinado lugar por quilômetro quadrado. Por exemplo, João Pessoa tem aproximadamente 820 mil habitantes, aproximadamente, porque não dá para saber total. Mas a gente tem esse tanto de habitantes dentro de uma área de 220, aproximadamente 220 mil quilômetros quadrados. Ou seja, é muita gente para um espaço pequeno. Enquanto que o município de Picuí, por exemplo, ele tem 3 vezes o tamanho de João Pessoa. Ele tem quase 633 quilômetros quadrados. E dentro desse município só vivem 18 mil pessoas. Ou seja, o município de João Pessoa é extremamente povoado, enquanto o município de Picuí ele não é povoado. Ele é menos povoado que João Pessoa. Então, já que a gente está falando sobre isso, vamos falar sobre o Brasil. O Brasil, em comparação à maioria dos outros países, é um país populoso. Ele tem um grande número de habitantes. Por outro lado, ele é um país pouco povoado, pois o seu tamanho devido à sua extensão do seu território. Ou seja, o Brasil tem um tamanho quase que continental, né? Então a relação entre essa extensão territorial e o número de habitantes do Brasil, ela é muito baixa, ou seja, ela é de 26,4 habitantes por quilômetro quadrado. A população brasileira ela está distribuída de forma desigual. Há regiões que têm uma população absoluta muito maior que as outras. Por exemplo, no Brasil, nós podemos encontrar áreas densamente povoadas, como São Paulo, e áreas muito pouco povoadas, como o estado do Amazonas. A relação entre a extensão territorial e o número de habitantes no Brasil é muito baixa. Portanto, o Brasil é um país muito populoso,
e pouco povoado. Vamos ver, né, se vocês estão craques em ler mapas já. Em quais porções do território brasileiro há mais habitantes por quilômetro quadrado? Ou seja, qual parte do nosso país é mais povoada? Então, pessoal, junto às áreas litorâneas, as faixas litorâneas e os principais centros urbanos, nessas porções de território, a densidade demográfica está entre 25 a 100 habitantes por quilômetro quadrado. E acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado, nessas faixas mais vermelhas. Isto explica principalmente pela ocupação do território brasileiro, pois nós sabemos que ela se partiu primeiro do litoral e depois elas foram adentrando para os sertões, né? E foi no litoral que se foram feitas as primeiras colônias. Para entendermos essa distribuição da população, vamos passar por cada uma das 5 regiões do nosso país, buscando compreender o que o processo de ocupação das regiões tem a nos dizer sobre a população que vive nessas regiões. Então vamos lá. Distribuição populacional na região Nordeste. A região em que vivemos, né, é a nossa região Nordeste, ela é formada por 9 estados. O estado do Maranhão, do Piauí, do Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Ela corresponde a 18% do território nacional. E aqui vivem cerca de 30% da população brasileira, sendo a segunda região mais populosa do país. E existem cidades ou regiões que são mais povoadas que outras. Por exemplo, a disparidade populacional de 40% da população, né, ficaria aí na zona da mata, onde ficam a maioria das capitais litorâneas, ou seja, as capitais próximas ao mar. E as cidades mais populosas são Salvador, Fortaleza e Recife, respectivamente. É também importante lembrar que na zona da mata nós encontramos a maior parte da produção industrial, comercial e de serviços. Então são nessas grandes cidades, né, que a gente encontra um grande contingente de pessoas. Então os marcos do processo de ocupação. Como é que se deu essa ocupação, né? A concentração da população no litoral nordestino, ela explica sobretudo pelo processo de ocupação da região, que se inicia com a chegada dos primeiros colonizadores, e que se preocuparam em ocupar o litoral como estratégia de defesa e de outros possíveis invasores. Ao longo do século, a ocupação do espaço nordestino ela esteve relacionada à economia canavieira, ou seja, à produção de cana-de-açúcar, que proporcionou poder político e econômico à região no período colonial. As condições naturais e a existência desses latifúndios e o desenvolvimento dessa monocultura de cana-de-açúcar, né? E principalmente a questão do trabalho também, garantiu essa produção açucareira e a atividade que é desenvolvida até hoje no Nordeste. Então, inicialmente a gente tem essa ocupação esse processo de ocupação a partir dos colonizadores e dos marcos e dos ciclos econômicos. Ora foi o ciclo da cana-de-açúcar, então estivemos lá. Quando começou a questão da criação do gado, algumas famílias migraram para os interiores do Nordeste. Porém, a maior distribuição populacional fica realmente na parte da zona da mata, que é onde ficam as ocupações litorâneas. Distribuição populacional da região Sudeste. A região Sudeste é a região mais povoada do nosso país. Então ela é formada pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Ela compõe apenas 12% do território brasileiro. Ainda assim, é nessa região que a cada 100 habitantes do nosso país, cerca de 42 vivem nessa região, ou seja,
essa região é extremamente populosa e ela se tornou a principal área de atração populacional no decorrer da história do nosso país. O primeiro fator de atração ele acontece no século XVIII já por ali, com a atividade mineradora em Minas, né? Então o ciclo do ouro trouxe muita população de imigrantes para esse local. Depois disso foi a cafeicultura, ou seja, a produção de café que atraiu pessoas para essa região. E por fim, no século XX, a industrialização, que continua sendo o principal fator da atração para essa região. Na próxima aula sobre migrações, que a Thaís vai falar com vocês, nós vamos ver como essa região historicamente recebe um número de pessoas de outras partes do mundo e de outras regiões do Brasil. Isso acontece porque é nessa região que tem mais chances de emprego e melhores indicadores sociais, sendo que isso vem mudando durante o tempo. No Sudeste também estão localizadas as duas maiores regiões metropolitanas do Brasil, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Distribuição populacional da região Sul. Nós já falamos da região Nordeste e da região Sudeste. Agora é a região Sul. A região Sul é a terceira região mais populosa do país. Dentro dela, há uma maior regularidade na distribuição populacional em comparação às demais regiões. Ainda assim, existe uma concentração populacional muito mais nas regiões metropolitanas, ou seja, as regiões mais próximas das capitais dos estados. Ela é formada por 3 estados, que é o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, como nas demais regiões, a maior parte da população se concentra ali próximo mesmo das capitais. E como é que se deu essa distribuição populacional na região sul? Ela é o processo de ocupação marcado pela política de povoamento no século XIX por imigrantes europeus. Ou seja, em 1824, começaram a chegar os principais colonos, que são os alemães, né? Que eles chegaram nas cidades, principalmente nos centros urbanos de Santa Catarina e também povoaram ali o Vale do Itajaí, Joinville, Blumenau. Em grande maioria, esses colonos eles vieram para o Brasil atrás de uma promessa, né, de promessa de trabalho, só que chegando aqui eles debararam com falta de recursos e até mesmo trabalho escravo, alguns. Sendo que a partir desse número de colonos é que começou a se construir algumas cidades na região sul. E a partir disso se distribuiu a população a partir dessa região. A distribuição populacional na região norte. Falando sobre a distribuição populacional na região norte, precisamos lembrar que estamos falando da maior região do nosso país, mas que, no entanto, ela apresenta um vazio demográfico, sendo a região menos povoada do país. Entretanto, ela não é a menos populosa. A menos populosa é a região centro-oeste, que nós veremos a seguir. Na região norte, a maior parte da população se concentra às margens dos principais rios, que são os rios navegáveis. E nós temos exemplo da cidade de Manaus, que é banhada pelo Rio Negro, e a cidade de Porto Velho, que é banhada pelo Rio Madeira, por exemplo. E também tem cidades como Belém, Santarém. A partir desses rios é que se deu essa distribuição. Então, o processo de ocupação foi principalmente pelos fluxos migratórios. Primeiro, obviamente, nas expedições colonizadoras, para a gente começar a descobrir um pouco da região norte. O primeiro ciclo da borracha, que foi um efeito econômico muito importante para poder se desenvolver com que pessoas fossem morar nessa região. O segundo ciclo da borracha, ou seja, a marcha para o oeste. E nos anos 60 também as construções das principais rodovias, como a Belém-Brasília, Transamazônica, Cuiabá-Santarém.
E atualmente também os ciclos de pessoas indo buscar morar nessas cidades ou nesses estados também seria a expansão das fronteiras agrícolas. Distribuição populacional na região centro-oeste. É a região com a menor população absoluta. Assim como nas demais regiões, o processo de ocupação que explica a distribuição populacional e formação dos estados é a partir das principais expedições, né, inicialmente em busca de melhores locais para cultivo. Depois, ao longo do século XX, as políticas de incentivo ao povoamento marcadas pela expansão das fronteiras agrícolas. E a partir de 1950 a 1970, a construção de Brasília e a transferência da capital do Brasil para a região centro-oeste. Ou seja, o Estado brasileiro ele passa a se preocupar com políticas de povoamento para esse nordeste, principalmente para o oeste e o norte do país, uma vez que essa população e a economia eles não se concentravam, eles se concentravam principalmente no litoral. Então, o Estado pensou, né, como é que a gente vai começar a ocupar esses determinados locais? E para isso ele foi incentivado. No governo durante o Estado Novo, o governo de Getúlio Vargas, a chamada Marcha para o Oeste, né? E esse processo migratório ele foi se intensificando nos anos 50, com as construções de Brasília, como já foi citado, e essa transferência da capital para lá. Então, pessoal, talvez depois desse resumo vocês tenham se perguntado, mas quem é que conta, né, essa população? Como é que é feita essa contagem? Então, quem conta a população, pessoal, é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E isso só é possível com a maior pesquisa científica que acontece no nosso país. O censo demográfico. Ela é feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A cada 10 anos, essa instituição ela vai bater na porta de cada brasileiro para contar quantos somos. E assim ela vem entendendo como vem funcionando a dinâmica demográfica da nossa população. E mais, ela também levanta informações fundamentais para saber como vivemos e o que precisamos para ter qualidade de vida. É como se tirasse uma foto do nosso país. E com essas informações é possível promover políticas públicas que fazem jus a essa necessidade que nós temos. Então, de 10 em 10 anos nós somos contados, amiguinhos. Bem, pessoal, com essa última informação eu termino a minha parte. A partir de agora, a Thaís vai falar um pouco sobre migrações internas no Brasil. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender como é que se dá essa distribuição populacional. E qualquer dúvida, eu vou deixar meu contato com o professor Gibson e vocês entrem em contato, tá? Um abraço e até mais.